Olá, pessoal. Iniciando aqui uma nova palestra sobre segurança da informação relacionada à internet. Nesse caso, hoje, voltado para um público mais familiar, falando dos seriados, de filmes, de coisas que criam ansiedade, vício, e que às vezes mexem nas vidas familiares. E a gente tem essa pauta no dia de hoje. Começando, então, brevemente falando aqui um pouco de mim, um profissional de trabalho em tecnologia, em segurança, em uma série de coisas relacionadas à tecnologia da informação e segurança da informação em várias empresas, com pós-graduação, com graduação, e falando aqui do licenciamento que nós temos a respeito dessa palestra. Então, o arquivo de apresentação, a voz e imagens tem licença aberta, mas sem remixação, sem adaptação. É esse o tipo de licença que a gente tem aqui, então ele pode ser reaproveitado desde que usando a base do que está sendo gravado nesse momento. Bom, rapidamente, alinhamento de expectativas, isso foi igual na última vez, então eu vou passar ainda mais breve, porque o anterior já teve. A gente está tratando aqui com pessoas diferentes idades, tipos, formações e tal, então o conteúdo é amplo para poder alcançar todo o público. A nossa ideia é disseminar práticas em relação à conscientização crítica, estimular a cautela das pessoas no uso da internet e tal. A gente não tem o objetivo de ficar olhando questão comportamental e tecnológica. Embora esse seja o alvo da palestra, a gente não vai ficar se fixando nesse tipo de assunto. Se o que nós trouxermos aqui, estamos trazendo aqui, despertar o interesse, despertar a atenção do pessoal, no sentido de ver como a internet tem coisas que podem ser boas, mas que ao mesmo tempo tem um grau de atenção necessário ali, um grau de cuidado, se provocar nesse sentido, a gente vai ter atingido o objetivo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai trazer exemplos, casos, notícias, uma série de coisas do mundo real, que podem refletir experiências que vocês têm ou não, e com isso, a gente fazer com que o pessoal tenha um nível de consciência a respeito do que é exemplo, mas que é realidade ao mesmo tempo. Tá? Falando rapidamente do formato, a hierarquia o conceito é uma coisa que é trazida, alguns slides de conceito, no caso aqui o exemplo é a hierarquia do dado, mas outra coisa, os fatos, coisas de notícia, informações realistas, sugestões, algumas coisas que a gente tem, alguns autores de referência que trabalham na área, tem um hoje aqui sobre ansiedade, e algumas provocações, brincadeiras, algumas coisas que uma charge, mas que tem aí a sua verdade embutida nela, para chamar atenção. As datas antigas e novas, então tem coisas mais antigas, tem coisas mais recentes, para a gente poder trazer aqui os exemplos. Bom, então, começando especificamente, essa charge aqui, que é uma brincadeira que acontece, mas que na prática reflete bastante da realidade das crianças, da garotada, dos adolescentes de hoje em dia. Uma provocação, uma brincadeira que provoca ao mesmo tempo. Bom, esse slide aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo com ele, basicamente por um motivo. Não parece, mas uma série de coisas de empresa, de marcas e tal, tem muito a ver com a realidade de hoje da internet. Qualquer coisa que você faça, séries e tal, tem produtos, tem uma série de coisas sendo vendidas ali no meio, embutidas. Jogo de futebol, game, uma série de coisas são assim. Eu quero dar uma passeada nisso, como uma espécie de contexto mesmo, para o pessoal entender como as marcas que parecem assim desconectadas têm relação umas com as outras, são grupos de empresas parecidos, e isso é reflexo da sociedade atual, de empresa comprando empresa, mas isso afeta a internet, isso afeta os sites que são divulgados, afeta as propagandas, afeta as séries, os filmes que são feitos, isso é muito importante de se entender. Então, aqui vai essa visão. Falando de produto internacional, pessoal, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Falando de produto internacional, a gente tem aqui várias marcas conhecidas, algumas, tá? São muitas as marcas conhecidas, mas isso aqui mostra marcas longevas, antigas, algumas com mais de 100 anos, caso da Coca-Cola e da Ford,
outras com menos tempo, mas Adidas, Puma, de esportes, ou carros e outras marcas, elas estão no inconsciente popular. Assim, todo mundo conhece marcas desse tipo, mesmo que algumas não sejam atingíveis. Porém, outras marcas, a gente tem algumas coisas aqui que a gente pode falar. A Unilever e a JBS, por exemplo, que são marcas. A JBS é uma marca brasileira, que tem presença em vários países do mundo. A Unilever é uma marca americana, que tem também presença em vários países do mundo. E por que a gente está trazendo isso? Primeiro, para mostrar a longevidade. Algumas marcas foram se adaptando ao longo do tempo, usando a própria internet para poder se manter. É o caso dessas marcas aqui. São marcas que deram certo, funcionaram. Elas têm produtos e serviços, principalmente nesse caso produtos, aqui é só produto, né? São marcas que vendem alguma coisa. A JBS tem marcas de laticínio, de carnes e tal. A Unilever é a mesma coisa. Então, eu vou sair dessa tela aqui, deixa eu voltar, para poder mostrar para vocês na internet algumas coisas sobre isso. Vamos lá? Por exemplo, a Unilever. Olha a quantidade de coisas que a Unilever tem como marcas, e isso aqui é parte só. Veja aqui, basicamente, algumas das marcas dela. São muitas, gente, são muito grandes. Deixa eu clicar aqui para ver se tem alguma coisa. Olha só quanta marca uma empresa como a Unilever tem, e é só uma das páginas. Estão vendo aqui? A gente tem a outra página como mais outras coisas. Depois, quando a gente vai para a JBS, algo parecido. Muitas marcas, olha só. Muita coisa em termos de gado, né? Então, tanto lá a parte de laticínio quanto de carnes, porcos, tal, uma série de coisas de comida carnívora, assim, mas muitas e muitas marcas são dessa empresa e pouca gente sabe disso. Olha só, Delícia, Doriano, uma série de marcas estão aqui. O que tem acontecido, portanto, gente, várias marcas conhecidas que às vezes nem se sabe que são de uma empresa só. A Unilever e a JBS representam isso. A JBS brasileira, uma marca brasileira, que tem hoje acionistas do mundo inteiro, e a Unilever é uma marca americana que tem acionistas também do mundo inteiro vendendo aqui para a gente. O que é interessante disso? Como a internet vai influenciando. Essas são marcas que qualquer programa de televisão que você vê, elas aparecem. Elas estão ali presentes. Então, no Brasil, como é que isso é traduzido ou refletido em termos de marcas brasileiras? Olha só. Tramontina, União, Gramado, Pernambucanas e tal. A mesma lógica. A gente está acostumado com marcas mundiais, mas essas marcas brasileiras são marcas que sobreviveram, que são centenárias, algumas delas aqui. Todas essas aqui têm mais de 50 anos, pelo menos. Algumas mais de 100. Qual é o interessante disso? Que a internet foi um meio usado para elas subsistirem. Quando a gente sai da linha de produtos, que isso aqui tudo é produto, a gente vai para essa próxima coluna que a gente vai entrar agora, que são produtos e serviços. E aí a gente entra, olha só, quanto logotipo, desenho tem aqui. Eu vou de novo aumentar aqui, vou dar um zoom aqui, ó. Vejam só quanta coisa existe aqui. A Apple, por exemplo, vocês veem a Apple, ela tem vários produtos aqui. Então, a iOS, celular, sistema operacional dos notebooks da Apple. A Microsoft, ela tem várias coisas que a gente usa no dia a dia, o Office, né? Tem o Excel, tem o Word, o Windows, o Xbox, que é um jogo, e várias empresas, telefonia, por exemplo, Vivo, TIM, Claro, são gigantes. Várias das coisas que a gente faz é parceria delas com várias outras empresas, que a gente vai ver à direita daqui a pouco. A Globo é um grupo absurdo de comunicação e mídia. Tem vários, aqui tem algumas das marcas que eles têm, mas de Globoplay, que é um concorrente de um streaming como Netflix e tal, que a gente vai ver já, até CBN, rádio, revista, Valor, jornal Globo e tal, é muito grande. A Bandeirantes é um grupo de mídia do Brasil que pouca gente, todo mundo conhece, mas pouca gente sabe como eles são grandes. Eles são o segundo maior grupo de mídia do Brasil. Eles só estão atrás da Globo. SBT, por exemplo, que a gente vê em televisão, Rede TV, não são nem parecidos com o que a Bandeirantes é. Ela tem uma série de marcas e tal, e várias coisas, por exemplo, a Comebol TV, que é operacionalizada pela Bandeirantes hoje. Ela que traz os jogos de Libertadores e outras coisas para a Bandeirantes, e a Bandeirantes operacionaliza isso. Quando a gente desce aqui um pouco, a gente tem isso fora do Brasil. A mesma lógica que tem Globo, Bandeirantes, que são duas potências dentro do Brasil,
em termos de canais, um monte de canal que pouca gente conhece, jornal, o Metro é um jornal de São Paulo, tradicional, o Canal 21, Terra Viva, que fala só de agropecuária, gado, essas coisas todas, gado e plantação, a gente tem fora do Brasil. A Disney, por exemplo, é uma potência. Marvel Studios da Disney, a ESPN da Disney, a National Geographic é da Disney, Star Wars, Pixar, 20th Century Fox, que tem vários filmes e tal, tudo isso é Disney. Do outro lado você tem a Warner Bros., que tem a HBO, o CNN, a DC, que é a concorrente direta da Marvel em termos de quadrinhos e de filmes. Tudo isso mostra como isso é um universo grande demais. A internet está em todos eles, gente, está presente em todos eles, tem informações sobre todos eles, tudo está dentro do ambiente da internet de alguma forma. A Folha de São Paulo, no Brasil, o UOL, Datafolha, é o grupo e os times, imaginem vocês aqui, você tem time na Alemanha, olha a conveniência agora. A Alemanha tem um time que chama Bayer Leverkusen, que é esse time que está aqui. Ele tem a ver com a Bayer. O Bayer, da Bayer Leverkusen, a Bayer é dona do time Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique, que é um outro time que é da mesmo estado da Bayer é um estado da Baviera, o Bayern de Munique, ele tem ações de várias empresas que estão aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, para a gente olhar isso. Deixa eu mostrar para vocês como isso vai se interligando. Olha aqui o site do Bayern. Olha só, Bayern de Munique. Olha como são as distribuições dos acionistas da Bayer. O Bayern de Munique é 75% privado, 8,3% e 8,3% da Allianz, que é dona é uma seguradora de classe mundial, de alcance mundial, que tem o estádio do Palmeiras, é patrocinado no Brasil por eles, a Audi e a Adidas. Por isso que os uniformes do Bayern, por exemplo, são da Adidas, porque ela é acionista do Bayern de Munique. Então, por que a gente está mostrando isso? Para vocês verem como marcas se interligam com marcas, usam a internet para se promover, canais de televisão. Essas empresas aqui estão por trás de filmes, elas patrocinam filmes da Marvel, da DC e tal. Então, a gente começa a ver uma empresa ligada a outra, e a internet é o meio usado para que isso aconteça. Tá bom? Então, voltando aqui onde a gente estava, olha só. Quando a gente olha aqui, portanto, FIFA é uma entidade de futebol, mas que tem um jogo que está aqui, ó, o EA Sports, é o FIFA. A Sony tem o PlayStation. Então, jogos, por exemplo, que são muito atrelados a esporte, a futebol e tal, eles estão sendo vendidos por uma empresa de game, mas eles são uma instituição privada, eles podem ceder direitos ou não. E hoje os jogos são todos feitos pela internet. Percebem como uma série de coisas começa a se interligar? PSG, por exemplo, virou um time de ponta recentemente, com a contratação de grandes jogadores. Mas isso só aconteceu quando o Qatar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, que é agora, em novembro. Daqui menos de um mês e pouquinho, está começando. Nós estamos há 30 dias aproximadamente, hoje, 29, 30, 31 dias, da Copa do Mundo. Aproximadamente isso. E isso é como o Paris Saint-Germain cresceu. Ele apareceu, de repente, porque ele foi comprado por um grupo de investidores do Qatar para promover a Copa do Mundo que ia acontecer no país lá atrás. Isso não foi à toa. O Qatar foi aprovado para a Copa em 2010, em 2011 eles compram o Paris Saint-Germain. E ele vira uma potência com investimento de dinheiro, jogadores de ponta e tal. Vocês percebem como as coisas estão sempre ligadas? Então, a FIFA não está aqui à toa. A Copa do Mundo é organizada pela FIFA. O torneio de clubes do mundo é organizado pela FIFA. Quando ela aprova a Copa num país, na Rússia, depois no Catar, começam a aparecer os times da Rússia com mais frequência. Agora, com a guerra lá, tem uma mudança, mas times russos, a Liga Inglesa é cheia de oligarca russo, dono de time de futebol. Manchester United é assim, o Chelsea é assim que está sendo vendido, e essa coisa começa a se organizar. Os que não evoluíram, as empresas que não evoluíram, por exemplo, o Blockbuster era uma espécie de Netflix antiga, né? A Kodak faliu, a Polaroid. Na própria internet, Orkut, MySpace, Netscape, que era um navegador, era o mais utilizado navegador, era o que é o Google Chrome hoje. Era o Netscape, já foi assim um dia. Yahoo, que faliu como buscador, tenta sobreviver de outras formas. BlackBerry, que era a primeira versão dos smartphones antigos, era a BlackBerry.
Ninguém conhecia smartphone que você toca o dedo do Android, de Apple. Era a BlackBerry, faliu. A Hertz, muito perto de falir, fazendo um concordata de aluguel de carro. A Hertz e a Xerox faliu um pouco antes, como empresa de maquinário, de fotocopiadora, impressora, ela praticamente faliu. Mas a Hertz e o Circo de Soleil, que está aqui, eles foram empresas que faliram por causa da pandemia. Porque eles dependiam de aluguel de carro, a Hertz, e o Circo de Soleil de as pessoas irem a um lugar, né, ver um episódio, um espetáculo, alguma coisa, um show. Então, por que eles não se organizaram, não acharam um meio diferente de se redefinir, se programar novamente para um novo mercado, que foi o caso de muitas empresas? O celular hoje em dia não dá para filmar mais e revelar. Você faz, está no seu celular, você apertou um botão, você tem foto de 1000 vezes mais qualidades do que tinha, resoluções 1000 vezes maiores do que tinha a Polaroid e a Kodak. Então, isso é um cenário que o produto e o serviço começaram a mudar. Então, veja, a internet está no produto, no Brasil e fora, mas principalmente quando é produto e serviço, começam a aparecer como eles estão importantes. E quem não evoluiu, ou faliu, ou quase faliu, é o caso desses aqui. O que mais de serviço tem na internet? Quando a gente vê a empresa chamada Meta, ela é dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Depois, a Alphabet. O que é a Alphabet? É a dona do Google. O Google é uma marca de uma empresa chamada Alphabet. Então, ele tem 1 milhão de coisas dentro que vocês conhecem, todos esses símbolozinhos de Waze, a blog, a Gmail, tudo isso, YouTube e tal, tudo dentro da Alphabet, que é uma empresa gigantesca. Você tem outros aqui, que a gente traz aqui, só exemplos, gente, Spotify, Deezer, TikTok, LinkedIn, tá tudo aqui, e alguns aí em cima lá, o Telegram, Signal, o Slack, que é um comunicador de texto muito usado em alguns lugares do mundo, Foursquare, que você diz onde você entrou, de onde você estava, a hora que você chegou, a hora que você saiu, para efeito de segurança, uma loucura. Mas hoje você não precisa nem de Foursquare para fazer isso, você faz com o Google está te acompanhando, lembra disso? A gente falou isso na última vez. Então, o que mudou? Uber, qual é a maior empresa de táxi do mundo? É o Uber. Qual é a maior empresa de hotel do mundo? É o Airbnb. Estão todos na internet. Você precisa de internet para pedir um Uber. Vocês precisam de internet para pedir o Airbnb, para reservar no Airbnb. A gente vai fazer uns exemplos aqui de segurança do Airbnb. Netflix, Prime Video e tal. Ou seja, muitas empresas. SpaceX, você pode reservar um lugar para fazer uma viagem daqui 5 anos para Marte. Ou simplesmente para sair da Terra, dar uma volta no globo terrestre, ou ficar flutuando lá em cima e depois voltar. Você paga milhões para isso. Como é que você consegue? A SpaceX ela é fundamentalmente custeada por internautas. Pessoas que vêm lá e falam assim, eu vou comprar o direito de ter um assento nessa empresa para daqui 5 anos. E como é que você faz isso? A pessoa tem que pagar antecipada para a empresa existir. Como é que você faz isso? Com a internet. A internet permite isso acontecer. Booking, Rappi, você faz um pedido, entrega na sua casa, com Uber ou com Rappi. O Uber parou de entregar no Brasil, está diminuindo. O Rappi continua entregando. iFood, que a gente vai ver aqui embaixo já, e Booking, você reserva no hotel. E aí você tem as empresas brasileiras que têm a ver com isso. O iFood é uma empresa brasileira, tem sede em Osasco, perto da gente. Então, a sede de Osasco aí, e várias outras empresas. Vetex é uma empresa de venda de comércio eletrônico, de Gympass e academia. Você pode estar viajando, você quer acessar a academia, você está em Teresina, no Piauí. Tem as academias credenciadas pelo Gympass, que se você paga uma mensalidade para o Gympass, você pode acessar aquela academia em Teresina. Agora você está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Gympass permite que você faça um pagamento de mensalidade. Você não paga mais a mensalidade para a academia, você paga a mensalidade para o Gympass, e o Gympass te deixa em academias que estão credenciadas por ele em vários lugares do Brasil. Olha que diferente isso. É um serviço. Serviços assim só existem por causa da internet. Tá? Então, Log, Táxis, Nubank, C6 Bank e vários outros bancos, Stone, Loft, que você aluga um lugar, não é o único, 5º andar, você bota a sua casa, aluga, e você não precisa ir na imobiliária mais, você faz tudo pela internet. Se você concordar com o valor que eles estão oferecendo, tudo assim. Essa C aqui é a Contabilizei, o Banco Neon, a Contabilizei, você abre empresa, fecha a empresa é mais difícil, né? Bem mais difícil.
Não é fácil fechar empresa no Brasil hoje, tem uma série de documentações e tal. Mas você quer abrir uma empresa, começar uma empresa, a Contabilizei. Você pode entrar lá, abre uma empresa, faz tudo remotamente, abre uma conta bancária CNPJ já, com uma das empresas, e resolve a vida. Então, vejam como a internet está em tudo, em todo lugar. Começando com produtos, empresas mais tradicionais que veiculam pela internet, mas, mesmo que elas veiculem, elas patrocinam, vocês vejam, patrocinador de Olimpíada, patrocinador de Copa do Mundo, são esses daqui, ó. São marcas tradicionais de produto que vendem carro, vendem moto, vendem isso, vendem aquilo. É produto. Depois, produto e serviço começa a combinar a linguagem da internet, de mídia. Serviços é puramente internet. Não tem um produto, você não palpa nada. Você não pega. O que você pega? O Google você pega? Não pega. É uma coisa impalpável e é um serviço largamente utilizado no mundo inteiro. O acesso das páginas do Google, eu mostrei lá, você tem zilhões, muitos milhões de acessos num minuto no Google. É impressionante o tamanho. E para fechar esse slide, que eu já me estendi bastante nele, o ByteDance é a empresa, a startup mais valiosa do mundo hoje. É uma empresa chinesa que vale 140 bilhões de dólares e eles são basicamente o dono do TikTok. Entre outras empresas, o TikTok é o principal produto da ByteDance. A ByteDance é uma empresa gigante que tem vários produtos e um deles é a TikTok. E a Apple é a maior empresa de valor de mercado do planeta hoje, que é uma empresa de produto e serviço de tecnologia, que depende da internet para viver. Se não tiver internet, aquele celular que ela começou inovando lá com o toque do dedo, que depois o Android copiou isso e aí eles são concorrentes hoje, veio do Google, veio da Apple. A Apple é a empresa para isso. O Android é da Google, né? O Android está aqui, ó. Bonequinho da Alphabet, da Google. Então, ou do Google, depende de quem fala. Se você fala da Alphabet, da empresa, é feminino, né? Você fala do Google, é o buscador, é as marcas em torno do... O Google não tem... O Google é uma marca de buscador, gente, mas ele é tão potente que as pessoas falam que o Android é Google e não o Alphabet. É curioso isso, é como se fosse a marca do Bombril. Qualquer marca de palha de aço é Bombril, né? A lógica aqui é exatamente a mesma. Bom, com isso, a gente tem uma grande ideia do tamanho da encrenca. Agora eu vou acelerar muito para vocês verem vários exemplos, mas esse slide me pareceu bem interessante para vocês verem como a internet está disseminada, como serviços e produtos estão incrustados e a gente não sabe disso. Isso aqui é uma ninharia perto do que existe. De verdade, tem muito mais coisa, mas isso dá uma boa ideia. Bom, entrando nos exemplos, pessoal. Dados expostos na internet podem levar a coisas de traição. Eu vou passar mais rápido por isso, porque a gente já tem um tempo aqui, mas vamos lá. Aqui, um exemplo, uma inglesa foi para uma balada, encontrou um rapaz, botou a foto do rapaz e descobriu que o rapaz tinha namorado. Essa menina aqui descobriu que o rapaz atraía quando ela botou o nome dele na internet e apareceu não só o nome dele, como o nome do filho dele. Aí descobriu que ele já tinha filho, que já tinha outra família e tal, e estava namorando com ela. Então, veja, a internet acaba proliferando essa condição de traição, porque passa a ser difícil agora esconder algumas coisas. É difícil ter vida dupla, tripla, com uma visão de internet. E isso está aqui. Microtraição, acho que é um negócio que vale a pena. Eu falei disso na outra vez. Microtraição é a ideia de trair só no offline, só no online. No offline, no mundo real, você não faz isso, mas online você tem namoradas, namorados e tal, casos e tal, que você mantém uma vida dupla, mas só... Aí, isso é traição ou não é? Os especialistas chamam isso de microtraição. É uma espécie de traição, não deixa de ser, mas como ela não é efetivada no mundo real, há um termo separado para isso. Uma outra coisa, rapidamente. As pessoas, falar mal de empresa em WhatsApp, em Facebook, essas coisas, dá justa causa. A justiça já está acertada em relação a isso, chama jurisprudência, né? Quando a pessoa faz alguma coisa que não tem caso ainda, quando acontece o primeiro caso, ele vira referência para os demais. Já existe jurisprudência, ou seja, já existem casos que a justiça deu a favor da empresa para mandar embora quando o funcionário começa a expor. E esse caso aqui de baixo é exatamente isso. 4 funcionários de um hospital na Bahia começaram a gravar um vídeo em cima de uma música de funk e começaram a bagunçar e tal, e foram todos mandados embora. O outro caso aqui, o cara começou a falar mal das pessoas e tal, na internet, do chefe dele, dos colegas de trabalho dele, e foi demitido.
E aí tem uma série de coisas que estão em torno disso. E esse caso aqui em cima é um que foge um pouco a essa regra. Um cara descobriu que a namorada dele estava grávida pelo Google Play. O Google Play é aquela loja, é a Google Store, é o equivalente à Apple Store, né? É a Google Store do Google, da Alphabet. O que aconteceu? O cara foi lá, estava olhando os aplicativos, querendo baixar, atualizar, e tem lá as notas, estrelinhas, para os produtos, para o serviço. Como a menina, a ex-namorada dele, foi baixar um aplicativo para ver os sintomas, fazer um teste para ver se estava grávida, ela baixou o aplicativo e deu uma nota, porque o negócio confirmou que ela estava grávida e ela deu uma nota para o aplicativo. Como ele era um contato dela, quando ela deu a nota, apareceu para ele o aplicativo de gravidez e o nome dela. Ele falou, opa, peraí, a minha ex-namorada está dando uma nota para um aplicativo que fala de teste de gravidez, será que ela está grávida? Será que é meu? Olha só, ele descobriu a gravidez assim, e era dele, e ele descobriu desse jeito. Ou seja, uma informação de um aplicativo levou a ele descobrir que era pai. Aqui uma brincadeira, já falei com vocês desse negócio, o meu relacionamento sério chegou à microtraição. É isso aqui, essa brincadeira aqui. Se alguém tem um print, né, que impeça essa união, cálice para sempre, né? Envie agora ou apague para sempre. O cálice para sempre mudou. Continuando, gente, dados postos na internet, pedofilia. Vou acelerar bastante esses exemplos, porque gastei bastante tempo ali atrás, vocês já perceberam. Pedofilia é um caos, é um caos. As pessoas não entendem que botar foto de criança na internet é bonitinho, porque é um bebezinho, não sei o que lá, é uma criancinha, um garotinho de 2, 3 anos, é um garotinho de 7 anos, uma menininha, não sei o que lá, e isso é material para pedófilo. Isso é o que o pedófilo procura. Então, mãe proibindo a criança de deletou o perfil, ela descobriu que tinha um pedófilo falando com a filha dela, e estava marcando encontro, e ela descobriu isso no meio e eliminou o perfil da criança, de uma menina de 10 anos. Professor de Blumenau foi identificado com uma série de fotos das alunas da máquina, que estava querendo olhar as meninas na hora fora da aula, foi tirando foto das meninas e armazenando na máquina. Especialistas dão cuidado sobre isso, coisas que os pais mesmos fazem, a revista está dizendo aqui em cima, que os pais mesmos postam, aniversário do meu filho, aquilo é material para pedófilo, gente. Tomem cuidado, estejam atentos com isso, é isso importante demais. E recentemente teve um caso de um ator da Globo, que vocês devem ter visto aí, que foi preso com fotos de criança na máquina dele e pedofilia. Tá? Então, cuidado com publicar foto de criança. Cuidado mesmo. Aqui, phishing e ransomware. Isso aqui vai merecer uma explicaçãozinha. Eu vou passar rápido, mas acho que merece. Esses nomes são em inglês, não estranhem isso. O que é phishing? É pesca. Pescar. O que é a ideia? Eu mando um e-mail para você e tento te convencer a clicar num clique. Quando você clica no clique, clica no link, eu entro na sua máquina e roubo informações suas. Isso é phishing. É pescaria. Eu tento pescar, tento pegar você, acessar sua máquina e roubar coisas, dados, informações, tomar poder dela, pegar senha de banco, o que for. O que é ransomware? É o sequestro de dados. O ransomware, a lógica é quase igual, mas no phishing eu entro para roubar dados seu. No ransomware, se você clicar no link, eu sequestro os seus dados. Eu pego os seus dados, criptografo todos e você não acessa mais seus dados. Se você quiser acessar, você tem que me pagar. É um sequestro de dados. Então, suas fotos, seu conteúdo, se você tem pesquisa de trabalho, de empresa, trabalho acadêmico ou profissional, você começa a perder, você perde o seu dado, e se você quiser recuperar, você tem que pagar por isso. É uma loucura. Então, isso é ransomware. Como é que isso é protegido? Simples como não clicar em coisa que você não conhece. É tão simples quanto isso. Toda vez que você clica numa coisa que você não deveria clicar, que você abre um arquivo que você não deveria abrir, você está exposto a phishing e ransomware. E spam. Spam é um e-mail indesejado, né? A propaganda é não solicitada. Se você sai fazendo cadastro por aí na internet, clicando no que não deve, o que você mais vai receber é e-mail com phishing, que está querendo roubar seus dados, que está querendo te sequestrar os dados. Então, spam é uma das maiores fontes. Você clica no spam, é um produto, é uma oferta, é gratuito. Lembre-se, se o produto é gratuito, o produto é você. Se você deu o seu dado, você cadastrou e-mail, telefone, um monte de coisa. Aí começa a chegar propaganda, isso é estranha. Foi você que deu o dado. E essa propaganda pode não ser só uma propaganda. Pode ser que o cara te use para mandar um link para te pescar, para o phishing. E se ele pescou, ele pode tanto roubar seu dado quanto sequestrar seu dado.
Olha o potencial disso, gente. Então, caso recente, a Record foi hackeada e teve sequestro de dados. Apagaram programações inteiras da Record gravada para o futuro, capítulos de novela, aquelas novelas bíblicas que a Record faz. Tudo foi copiado, foi bloqueado e os bandidos estão pedindo resgate. Foi um rolo. Tem coisa que eles não vão pagar e vão regravar o capítulo da novela, olha o custo disso. Tá? E teve coisa que eles não tinham como fazer e pagaram. Então, eles assumiram parte do risco. Parte eles assumiram, vão pagar para o sequestrador do dado, para o mal intencionado, porque um cara desse é uma pessoa que está ganhando dinheiro com essa situação, e os famosos de ransomware que aconteceram no mundo. Aqui tem alguns, eu vou passar por causa do nosso tempo, mas aqui tem 3 casos que valem em algum momento voltar e ler, que são bem típicos de características de hacker. De ransomware, nesse caso, hacker, mas ransomware. Bom, isso aqui é uma provocação. Vejam só, momento em família, todo mundo no celular, cada um no notebook, na televisão, no celular, é o momento em família dos tempos modernos, né? E tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu usei aqui para ilustrar, que é muito interessante. As famílias que saem de casa se reúnem num restaurante para comer comida caseira. Ela saiu de casa para comer a comida caseira num restaurante. É uma provocação extremamente inteligente e válida para os dias de hoje. Isso aqui é um conceito, eu vou passar muito rápido. Dado pessoal, alguma coisa que identifica a pessoa, direta ou indiretamente. O direto é o nome, o telefone dela. Se é indireto, um CPF pode não ser diretamente, mas é. Porque se você dá um CPF, em vários lugares isso identifica você. Numa loja, por exemplo, pode ter seu cadastro lá. Cuidado com isso. A lei brasileira de proteção de dados, ela torna o dado sensível, esses daqui, coisa de origem racial ou étnica, religioso, político, essas coisas são consideradas dado pessoal sensível. Por quê? Porque elas podem gerar discriminação. Tá? Então, qual é a diferença? O meu nome, o meu telefone, o meu e-mail, o meu celular é um dado que me identifica diretamente. Se for religioso, político, você pode ser discriminado disso. Eu não vou contratar a cara do político tal, que é defensor da política não sei das quantas, que é negro. É uma coisa racial, isso é problemático. E se isso for usado contra a pessoa para não contratar, ou para contratar só pessoas de uma determinada raça, isso é dado sensível, isso é algo muito sério, gente. Tem lei falando disso. Essa é a definição. Bem rápido, passando aqui. Esse camarada aqui, Augusto Cury, é um psicólogo muito conhecido, vários livros publicados, e ele tem esses 2 aqui que eu quis destacar. Tomando aqui uma água rapidinho. O Augusto Cury é um cara muito conhecido, ele tem esse livro dele que chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, ele chama de Ansiedade do Mal do Século. Todo mundo tem algum grau de ansiedade de alguma forma, gente. Isso é uma coisa já disseminada. Como isso pega as pessoas, como a gente sai disso, ou como a gente controla isso, é que é o segredo, tá? Mas crise de ansiedade é uma coisa severa, pode se tornar séria, pode virar crise do pânico, pode virar coisas muito importantes, mas o principal aqui é o seguinte, tem gente que está com crise de ansiedade porque posta uma foto e a pessoa não dá like, não dá um joinha, não dá um elogio. É esse o nível da sociedade que a gente está chegando, por isso que esse assunto está aqui, e ele acabou vendo que isso era tão sério que ele fez um para filhos, para alunos, para crianças, para adolescentes. Olha essa provocação aqui. A tecnologia tem dado medo, ansiedade, e quem está atendendo é um robô que está anotando ali as informações do paciente. E isso envenena, né? Isso é uma provocação, mas é bastante válido no dia de hoje. Outra definição, rapidinha, a engenharia social. O que é engenharia social? É o estelionato da era digital. É basicamente isso. O cara tentando te convencer, por exemplo, como é que ele te convence a clicar lá no phishing e no ransomware? No link que ele mandou por e-mail, como é que ele faz? Ele faz uma propaganda bonita, ele te promete mundos e fundos, um produto interessante, um produto que te chame a atenção, para você clicar no link, e aí você não está comprando o produto, você não está indo ver o produto, você está sendo sequestrado, seus dados estão sendo sequestrados, seus dados estão sendo bloqueados, você está sendo roubado os seus dados. Engenharia social é isso. O cara está tentando te convencer a fazer uma coisa, é o 171, é o estelionatário. Só que em vez de ir na sua casa e falar assim, olha, você me vende aqui, compra um terreno ali, o terreno nem é dele, sabe essas coisas? É isso na internet, gente. Isso é estelionato na era digital, tá? Esse tipo de gente é complicada demais de lidar com ele. Você tem neurolinguística como sendo uma ferramenta que eles usam para isso, é uma pseudociência, mistura ciência e mistura arte, mistura
conceitos, sabe, para tentar derrubar a pessoa, e reação de Gaucher, ou de Gaucher, tem pronúncias, mas a reação de Gaucher é, você tenta fazer uma coisa e vai vendo se a pessoa começa a aceitar aquilo, começa a reagir bem ao que você está jogando de conversa nela. A reação de Gaucher é o que o cara vai testando, jogando conversa daquele ali, e vai vendo se ele está ganhando a pessoa ou não. É o estelionato. Como é que isso acontece? Acontece de várias formas. Uma das mais tradicionais tem a ver com coisas que estão na internet. O Facebook tinha muito testezinho. Bota a sua aparência, vê como é que você fica. Olha aqui na esquerda. A original, se você é idoso, você é novo, você 10 anos atrás, você 20 anos na frente. Essas informações estão sendo pegas de você para desenvolver produto. Para te vender alguma coisa em algum momento. Para vender um creme, por exemplo, rejuvenescedor. Para vender um seguro de vida. Ele vai fazer um seguro de vida, mas se você tem uma expectativa de vida de mais 30 anos, ele não vai vender um seguro de vida de 50 anos para você. Ele vai vender de 20. Porque em 25 você pode não estar vivo, em 30 você não deve estar. Por que ele sabe disso? Porque você botou a sua foto lá, ele faz uma progressão, a pessoa com essa idade aqui, com esses hábitos aqui, você fica respondendo lá que você gosta de catupiry e de molho de tomate, de pizza de catupiry, não sei o que lá. Ele está falando assim, o hábito alimentar dessa pessoa. Eu cruzo essa informação com o seguro e falo assim, você pode vender um seguro para esse cara, mas esse cara é um cliente seu potencial em 25 anos. Depois de 30 anos, esse cara pode não estar vivo mais se ele não mudar o hábito alimentar dele. Olha o tipo de coisa que você está dando para as empresas venderem coisas de volta para você. Olha que nível chega. E isso é um negócio sério. Você chama o Uber hoje, aqui, Uber para mulheres. Tem aplicativo que é só para mulher, porque elas não confiam no Uber, mas isso não deu muito certo, tá, gente? Porque assim como o Uber, tem perigos em outros aplicativos também. Mas tem gente que sendo assaltada. Você chama o Uber, o cara chega, quando o motorista do Uber chega, você assalta ele. Os bandidos fazem isso, o cara assalta ele. Olha que loucura. Então, Airbnb é racismo no Airbnb. Você chama o cara, cadastra lá e fala assim, eu vou reservar uma data de viagem lá para, sei lá, para Salvador, e eu vou ficar na casa de uma pessoa. Aí quando a pessoa bota a foto e fala assim, esse cara aqui é um negro, eu não vou aceitar ele na minha casa. Eu só quero brancos na minha casa. O Airbnb já foi processado por isso. Isso aconteceu no Brasil e fora, tá? Só para vocês terem ideia. Então, golpes em torno de aplicativos, o iFood dando tombo nas pessoas, o cara fala que já entregou o lanche, não entregou, o cara pega o lanche e leva embora, o cara revende o lanche que ele vai entregar. É uma loucura. E hoje em dia, o motoboy não é mais pertencente àquele restaurante ou ligado àquele restaurante. É um motoboy da rap. O restaurante fala, tem um lanche aqui, leve do meu endereço para o endereço. Ele vai lá, pega o lanche, ele não tem relação com ninguém, ele está prestando um serviço. Aquele negócio da internet, vocês começam a ver a conexão agora? Ninguém tem vínculo com mais nada, gente. O Uber, o cara tem o carro é dele. Ele que se vira com o carro. Ele ganha uma taxa do Uber para transportar um passageiro que ele não conhece. O passageiro é desconhecido, o motorista é desconhecido, o carro é de uma locadora e o Uber não está em lugar nenhum. Você não tem a porta. Cadê a porta do Uber? Vai lá na Paulista, tem a porta do Uber. Não tem isso. Você não sabe onde é o Uber. Qual é a sede do Uber no Brasil? Está em algum lugar, mas você sabe onde é? Tem uma banca do Uber, tem uma loja escrita Uber, vem aqui, fale conosco. Não existe isso. Estão entendendo? Então, tudo aquilo que a gente viu naqueles slides lá começa a fazer sentido para vocês agora. A Ford é um produto, ela tem uma marca, ela tem um carro, ela foi embora do Brasil, inclusive. Vende-se carros da Ford no Brasil, da Argentina, do México, mas não no Brasil. A fábrica da Ford no Brasil fechou. Mas você tem ainda uma marca, você tem uma identidade, você tem uma representação. Quando você vai para produto e serviço mesclado, onde está a sede da Microsoft? Quem sabe onde é? Ela tem alguns lugares, tem escritório, mas não é comum, não é para qualquer um chegar no escritório da Microsoft. E o Google, onde é que está o Android? Está no seu celular. E como é que eu reclamo se o Android der piripaca aqui no meu celular? Você não reclama. Você tem que falar com o fabricante da Samsung, o fabricante da Apple, que no caso da iOS, tá? Então, isso começa a fazer sentido agora. Aqui tem um assunto extremamente importante, que até conversando com o Wagner, ele levantou essa bola e falou, cara, não dá pra gente falar um pouco desse assunto que é extremamente importante? Cyberbullying, na internet está muito comum isso, o bullying de escola, né, a brincadeira exagerada, exacerbada. O bullying hoje tem algumas definições, eu não vou entrar nela aqui, porque ela foge do nosso propósito, mas só rapidamente os dois lados do bullying. A brincadeira que é sadia entre crianças e adultos até,
e que faz sentido e que passa batido. E a brincadeira que começa a virar viciante, que começa a ser uma coisa que começa a denegrir a pessoa. Adultos e crianças, adolescentes, isso pega em tudo, tá? Tem gente que sai de uma empresa porque as pessoas pegam tanto no pé dele, ficam exagerando na brincadeira que a pessoa não consegue trabalhar naquele lugar. Na escola é igual. Isso é bullying. Isso tem uma razão de ser. Por outro lado, tem brincadeiras que são sadias, que é entre criança, coisa de brincadeira que as pessoas chamam de bullying, que não é. Não vamos entrar nisso. O fato é, existe isso na internet. O cara atrás de uma tela, brincando e bagunçando com o cara da outra tela. Aí começa a ficar pior, porque daí a pessoa começa a exagerar. Eu vou mostrar um caso aqui já já. A pessoa pega e fala assim, eu vi seu namorado não sei onde, hein? Eu vi sua namorada não sei onde com não sei quem, hein? E bota aquilo no Twitter, bota aquilo no Facebook, bate a foto, expõe. Olha a gravidade disso. Começa a ser um negócio mais sério. Do outro lado, isso gera ansiedade, a gente já falou de ansiedade, e gera suicídio até. Nos casos extremos, a ansiedade leva ao suicídio. Desencadeia situações de suicídio. Repito, não estou aqui me colocando na posição de um psicólogo, falei isso lá no começo, mas aqui tem algumas coisas que conectam com isso, porque isso que a gente está trazendo é provocação para pensar. Na Coreia, a Coreia é um dos lugares do mundo com maior taxa de suicídio no mundo. E a Coreia é hoje um país de primeiro mundo. Ela levou desde a Guerra das Coreias, Coreia do Norte e do Sul, lá nos anos 50, 60, pouquinho depois da Segunda Guerra, eles tiveram guerra, separaram, por isso gerou as duas Coreias. Uma se fechou para o comunismo, a outra se abriu para o capitalismo. E ela virou um país de primeiro mundo. Em 25, 30 anos, a Coreia guinou. A Samsung é de lá, é a maior produtora de celular do mundo hoje. Ela produz mais celulares em número do que a Apple. A Apple é uma empresa mais rica, mas ela, em termos de celular, a Samsung produz muito mais. E a Samsung começou a patrocinar a ponte no centro da Coreia, no centro de Seul, que era usado pelas pessoas. A pessoa ia lá, subia e pulava. Era o maior número de suicídios, tinha sido 130 suicídios, 108 mortes nos últimos 5 anos. A pessoa escolhe aquela ponte, vai lá e pula. E aí, o que fez a Samsung? Uma campanha para dar uma diminuída nisso, tentar incentivar as pessoas a ligarem para centro de controle que existe, né? Segurança à vida, a pessoa liga, tem as pessoas preparadas, treinadas para tentar evitar o suicídio. Isso existe em qualquer lugar do mundo, né? Se precisar de ajuda, procure ajuda. Existem centros especializados nisso, e a Samsung começou a ajudar nisso. Do outro lado, também da Coreia, o negócio do K-pop, o negócio de doramas. Eles botam, gente, eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas para fazer uma série, essas pessoas aqui, que se mataram na Coreia, que são líderes de banda pop, atores de séries, de novelas coreanas, esse tipo de coisa, que conecta com a ideia do dorama. Que é isso? Pega-se um garoto, 10, 11, 12 anos, e começa a criar nele uma pessoa que vai ser preparada para ser um ídolo. E ele fica 2, 3 anos confinado numa casa, como se fosse um Big Brother que a gente vê aqui, só que não tem câmera, não tem nada. Ele está sendo preparado. Tem câmera, mas não é para transmitir para fora. É para, ó como que você fica na câmera. Olha aqui, ele é preparado para ser um ídolo. E essas pessoas não têm maturidade emocional, porque ele perdeu a família dele com 12, 13 anos, ele é afastado da família, é colocado numa casa porque ele vai ser preparado para isso. E isso é conveniente para os pais, para a própria criança que não sabe onde está se metendo. Quando chega lá, o estrelato, quando ele está colocado numa banda, ele vai fazer show, o estrelato sobe a cabeça, ele não sabe lidar com aquilo. Ele ficou isolado anos, lembra? Ele foi preparado para ser o líder pop de uma banda, um cantor, alguma coisa, mas ele não é preparado para a ansiedade que aquilo gera. Ele não estava com os coleguinhas na escola, ele tem escola particular, o professor vai até ele. Ele não sai para interagir com as pessoas, ele vai mudando a cabeça dele. E eles começaram a perceber que isso começou a dar muito, muito errado. Tá? Então, esse é um assunto extremamente importante para a gente conseguir lidar com como isso pode atingir as pessoas, como isso pode ser extremamente relevante do ponto de vista de saúde mental. Tá bom? Então, esse slide, gastei um pouquinho mais de tempo nele, faz muito sentido pensar nele do ponto de vista do que acontece, do que as coisas podem afetar e tal. Wagner, por favor, como é que nós estamos de tempo? Me ajuda a confirmar. Rodados? Então,
temos ainda aí 45, 44, né? 45 minutos. Beleza? Continuando então, pessoal. Bom, tem uma aceleração significativa que eu fiz aqui para poder dar conta desse raciocínio. Vocês percebem como muita coisa vai se conectando com a ideia lá de marcas, de produtos, a televisão, os filmes, o Netflix, por exemplo, os canais de mídia e tal, eles têm programações do K-pop, tem programações dedicadas aos canais coreanos, às bandas coreanas, às músicas coreanas, às novelas e seriados coreanos, que são os ídolos preparados nessa situação aqui que vocês estão vendo. Então, isso tem um cuidado necessário com isso, gente, que vale a pena considerar. Ah, é legal, os seriados coreanos são bacanas, alguns deles são muito interessantes. Agora está fazendo fama de uma menina que é autista, né? Eles estão atacando um problema do autismo agora com uma pessoa que conseguiu sobreviver, que trabalha e tal, tem as questões dela que o autismo traz, de restrição e tal, mas ao mesmo tempo a menina é muito inteligente, e o autista, é uma característica do autista isso, né? Uma inteligência exacerbada para algumas coisas e ser restrito, recatado, tímido demais para outras, e a série aborda isso. Então, por que eles começaram a fazer séries desse tipo agora? Por causa disso que nós estamos vendo na tela agora. Porque a ansiedade, a saúde mental começou a gerar síndromes, a saúde mental começou a ser debilitada, uma série de coisas começou a acontecer, e eles começaram, a tomar providências quanto a isso. A Samsung passou a fazer parte disso, com outras empresas, mas a Samsung é uma referência, porque ela é mundial, ela é uma das... A LG, a LG, que faz monitores, fazia, né? Ela vendeu a divisão de monitores, encerrou a divisão de monitores, mas ela diz, faz celular também, faz várias coisas, é coreana. Tem outras empresas coreanas, que eu não vou me lembrar agora, mas as indústrias de carro coreana começaram a colaborar com isso. A Samsung foi o pontapé inicial, porque como ela patrocinou, ela botou a marca dela na ponte, iluminou colorida essa ponte. Queria até achar essa foto para vocês verem, mas começaram a fazer coloridos na ponte, laços, iluminação colorida na ponte à noite, um negócio bem bacana, que era para chamar a atenção e dar essa ponte aqui, bonita, em Seul e tal, não pode ser uma ponte usada com a ideia de suicídio e tal. O país é tão restrito nesse sentido, é riquíssimo, é país de primeiro mundo hoje, mas a cultura asiática, vocês sabem bem, ela tem nuances diferentes, e mesmo entre os países asiáticos há diferença. A Coreia está mais próxima do Japão na taxa de suicídio do que da China. A China, como é um país que mistura riqueza e pobreza ainda, ela não tem essas descobertas em torno é capitalista, mas até uma certa parte, né? A China. A Coreia não, o Japão não. A taxa de suicídio nesses países é absurdamente alta. Por que a gente está mencionando mais a Coreia do que o Japão aqui? O Japão gente, a taxa de trabalho no Japão é tão alta, tão maluca, que existe um tipo de suicídio, que tem um nome que eu não me lembro agora, que é dado às pessoas que se matam por excesso de trabalho. É um nome, tipo, uma palavrinha específica do japonês, que denomina o suicídio específico pelo excesso de trabalho. Pra vocês terem ideia de como os países asiáticos têm uma cultura muito própria, muito particular, mas que acaba afetando e influenciando o Ocidente. Eles estão no Oriente, mas eles influenciam o Ocidente. Muito. Tenham essa noção, isso é muito importante, tá bom? A tecnologia ajuda, mas não é um meio, é um fim. Mas ela é um meio, não é um fim. E aqui tem uma brincadeira, né? Isso aqui se chama livre. É aqui que você instala sistemas operacionais novos, softwares novos. Você baixa no aplicativo, você baixa do livro, né? Aprenda, entenda, estude. É uma provocação bastante válida. Aqui vem outra que a gente conversou, Wagner e eu, como sendo um elemento interessante de ser abordado. Jogos, postagens, coisas na internet. Tem o tal lá o jogo da baleia azul, que está aqui, que é um negócio que começou a gerar vários suicídios. Aumentou, olha só, a taxa de suicídio aumentou 26% desde 1980 por causa desse jogo. Só esse jogo mexeu na taxa de suicídio. Ela teve um aumento de 26%. Já, sabe o que significa isso? A cada 100 pessoas, 125 passaram a morrer. Um quarto é isso, proporcionalmente, para a gente dar uma ideia de números aqui, para não parecer banal. A cada 1.000 suicídios, passou a ser 1.250 suicídios, é um quarto. É proporcional, essa taxa vai aumentando. Não é pouco, não. Não é pouco, não.
E aí, eu trouxe para vocês aqui esse Panic. Esse Panic é um programa que foi feito pela Prime Video, da Amazon. A Prime Video é a parte de vídeo da Amazon, que é o concorrente da Netflix, que eles começaram a fazer um jogo para adolescente fazer várias provas perigosas que, se eles ganhassem, eles ganhavam uma bolada, mas eles podiam morrer durante as provas. Olha que loucura isso. E isso foi assinado pelos pais das crianças, pelos adolescentes em si, que queriam participar, e os pais com autorização dos pais. Olha que maluquice. E essa série não vingou. Ainda bem. Parecido com Jogos Sem Regras, Jogos Vorazes, filmes assim, só que real. Com jogo mesmo, que a pessoa era colocada à prova e podia falecer, podia ter coisas assim. TikTok está sendo processado, altamente processado, porque fica fazendo jogos e desafios malucos, e esses desafios viram morte. Olha que doideira. Então, cyberbullying, eu já tinha falado um pouco antes, traz um novo desafio Momo, aquela boneca, que é uma boneca horrível, a aparência da boneca, assim, uma coisa bem de pânico mesmo, de terror. Uma boneca totalmente deformada visualmente, mas uma boneca para as crianças. E a boneca falava com as crianças, a boneca tinha algumas coisas que era usada como referência, tinha um jogo associado à boneca, e aí tinha um vídeo, e a boneca era usada como se fosse um boneco para ser mexido mesmo, a boca e tal, para poder dar um recado para as crianças, para falar para as crianças uma série de regras de jogo para elas se matarem. Então, isso aconteceu também, tem acontecido, tá mais, as pessoas estão mais atentas, mas você deixa uma criança fazendo um jogo, um vídeo no YouTube, que você não sabe do que é, e ela tá vendo um negócio de uma boneca dessa, sendo convencida a se matar. Olha que loucura. Vocês estão vendo como começa a juntar uma empresa lá atrás, no slide, lá no início, tá conectada com uma coisa aqui, ela tem o YouTube, tá bom, o YouTube é igual uma televisão, você pode deixar a criança assistir determinados programas e não deixar outros. Mas na internet, isso é mais difícil, gente. Não é simples você determinar que tipo de programação é mais ou menos adequada para uma criança. E na televisão já não é. Tem lá a censura, e se você não bloquear, a criança vai poder ver qualquer coisa, tem a censura, só que no início do programa dá a idade e depois some. Se você deixar a criança assistindo, ela vai assistir. Vai ter droga, vai ter violência, vai ter sexo, vai ter arma, um monte de coisa. E se você não fizer esse controle com seus filhos, com seus adolescentes, a televisão não vai fazer, ela só te avisou. A internet é igual. Tem como controlar isso? Existem programas que você diz que, se o programa for de tal tipo e a criança entrar, clicar, ele te avisa, ele avisa o pai, a mãe. Ele pode avisar no celular, tá assistindo o programa lá, você quer deixar? Ou bloqueia, não deixa nem entrar o programa. Tudo isso é possível, existe tecnologia para isso, tá? Falando já de medidas, de contramedidas, existe tecnologia para isso, você tem que pagar. Tem que custear, tem licença. Então, começa a ser um negócio não tão simples de administrar, tá bom? Esse desafio do pagão, do TikTok, é as crianças perdendo a respiração e morrendo. Para prender a respiração, para saber quem ficava mais tempo sem respirar. E morria. Faltava oxigenação no cérebro e a criança falecia. E aí, o TikTok está sendo processado pelas famílias após várias meninas morrerem num jogo que elas se juntaram para fazer, e morreram várias. Uma loucura. Até os pais descobrirem, já era. Alguns achando que era bobeirinha, não tem nada demais, deixa, morreu. Outros, os pais só descobriram com a morte. Olha o nível que chega isso. Então, parece assustador, gente, de fato mas aqui o nosso objetivo, o nosso papel é: prestem atenção, não deixem chegar a um ponto desse, tá? É o maior recado aqui, não é assim, fica apavorado, não. Toma uma providência. Antecipe, evite que aconteça isso na sua família, tá bom? Aqui tem uma definição, rapidamente: fator motivador e oportunidade, é isso que gera fraude. Eu falei lá do estelionatário digital. Como é que acontecem as fraudes, gente? As tentativas de levar dinheiro seu, de te fazer cair num golpe. É isso aqui. Se você tem alguém que está interessado em atrapalhar a sua vida, em complicar a sua vida, o cara vai poder fazer isso. O que ele vai fazer, basicamente? Ele vai criar uma motivação, ele vai falar assim: vou contar uma história para esse cara. É o phishing. É o ransomware que eu falei lá atrás. Como é que eu ganho esse cara? Eu crio alguma ideia, alguma historinha, algum produto muito abaixo do preço. Sabe aquelas coisas malucas?
o negócio custa 10 mil, chega para você por 4,5, 3,5, você fala, nossa, eu estava pensando em comprar, já dá para comprar. Sabe essas loucuras? Um celular que custa 3 mil reais, aparece por 500 e você entra e embarca. É o fator motivador. Você tem alguma coisa que é um interesse. O cara começa a te dar um jeito de te ganhar, de ganhar a sua atenção. E aí, com isso, ele gera a oportunidade. Vamos exemplificar. Você deixaria um carro estacionado na rua com o vidro aberto e a chave no volante? Você não deveria fazer isso. Idealmente, você não faz isso. Mesmo no lugar que você conheça, mais próximo da sua casa, talvez você tenha liberdade de fazer isso parcialmente. Mas você não faz isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Por quê? Isso gera uma oportunidade para algum mal intencionado. Você só controla, pessoal, a oportunidade. Você não controla a motivação do cara. A motivação de um mal intencionado não está sob seu controle. O que está sob seu controle? A oportunidade. Portanto, se você tem um carro, você deixa ele aberto, você está contando com a sorte. Porque agora alguém motivado e mal intencionado vê a oportunidade de roubar seu carro. Por exemplo. É um exemplo. Tá? Isso serve para qualquer coisa. Se você tira a oportunidade, se você tranca o carro, tranca a chave, bota um alarme e tal, você fez o que estava a seu controle. Você tirou a oportunidade do cara. O cara ainda pode levar seu carro? Pode, mas agora ele tem que ter um esforço. Agora ele vai ter que tentar quebrar seu alarme, quebrar seu vidro. Não está mais solto com a chave no contato, o cara abre a porta, entra, dá a partida e vai embora. Mudou. O que você fez? Controlou a oportunidade. Tá? O controle da oportunidade é a única coisa que você tem. Se você não deixa os dois acontecerem, a oportunidade não é oferecida por você, não é facilitada e não tem a motivação de alguém. Ou se tem a motivação, mas você não dá a oportunidade, os dois não se juntam. Se não se juntam, não acontece a fraude, não acontece o roubo, não acontece o desvio, não acontece o assalto. Estão entendendo? Existe. Vocês já viram pessoas que todo mundo já teve uma situação que pode ter passado por um assalto, uma situação muito desagradável, muito difícil, mas todo mundo já pode ter conhecido ou infelizmente passado por isso. Mas vocês já notaram que tem gente que foi assaltada 4, 5, 7 vezes? Já conheceram esses casos? Isso não é à toa, gente. Isso significa que a pessoa dá a oportunidade. Ninguém é assaltado 10, 12, 15, 7, 8 vezes à toa. Não é à toa. Não é assim, pô, parece que isso acontece comigo. Não, você deu a oportunidade. Pode ter certeza. Você deixou o carro com a chave no contato. Você deixou a carteira em cima do negócio lá e virou as costas para cuidar de outra coisa. Você deixou alguma coisa desprovida de atenção, solta, sem supervisão, e aí alguém foi e levou. É isso, é diferente. Você está dando oportunidade, porque motivado tem o tempo todo. O cara mal intencionado, o cara que quer roubar, ele está o tempo todo olhando. Na hora que o cara dá bobeira, ele faz. Tá? Então, essas pessoas, você ouve e fala, pô, todo mundo passa por um assalto, passa por uma situação chata. Significa que eu criei? Não. Não. Mas se você começa a ter isso 4, 5, 7 vezes, você está fazendo alguma coisa errada. Esse é o alerta. Você está dando a oportunidade para alguém que pode se aproveitar disso e vira a fraude. A fraude aqui é o termo genérico. Vira o roubo, vira o desvio, vira tirar alguma coisa assim. Você vê o furto. Roubo e furto são diferentes, né? Uma coisa é te assaltar e tirar seu carro, roubou. O furto é pega a sua carteira. Você não estava olhando, olhou para o outro lado, deu bobeira, o cara pegou, você nem viu. É furto. É diferente, mas de qualquer forma você perdeu. Tá? Você tinha um bem que não tem mais. Isso se dá por oportunidade. Você deu uma oportunidade a alguém mal intencionado. Seguindo adiante, educação no lar. Tem sido suficiente para cuidar das gerações atuais? No outro eu falei que a geração está perdendo o QI. Está perdendo inteligência. Quociente de inteligência é perder inteligência. E essa brincadeira aqui, essa provocação é nesse jeito. Antigamente, né, a molecada ficava brincando na rua. Eu sou de uma geração que brincou na rua, que brincava com um colega na rua, que a mãe tinha que chamar para entrar, porque senão a gente ficava até tarde na noite. E aí tinha que tomar banho, e tinha que jantar, e aí vai estudar, menino, e não sei o que lá. Hoje em dia é o contrário. Larga esse notebook, larga esse celular, larga esse videogame, e vai brincar na rua, vai brincar correndo atrás de uma bola, vai brincar com um colega de qualquer brincadeira de criança mesmo, de rua, de escorregador, de gangorra, de sei lá, coisa que quase não existe mais, que quase não é feita mais. Primeiro que você nem acha praça com isso. O poder público também não ajuda, né? E do outro lado, se tem, os caras estão... A molecada tá brincando de videogame, tá na internet, tá no celular, né?
Olha aqui, isso aqui é um negócio bem interessante. Opa, adiantei demais. Voltando. Existe um negócio, gente, muito... Assim, parece a tecnologia do futuro. A tecnologia do futuro, tem umas discussões nisso, deixa eu fazer essa consideração. Tecnologia do futuro é dito o seguinte, tecnologia, ela está sempre à frente de quando a gente está. O que você está usando hoje é uma coisa que foi pensada, estruturada e feita 5, 7, 8, 10 anos atrás. Tá? Sem exagero. Tecnologia hoje, uma tecnologia que está aparecendo hoje, nos últimos 2 anos ela apareceu, um ano e meio, 2 anos, mas ela é recente. Carregar o celular sem plugar o cabo, já viram isso? Você coloca o celular em cima de uma plataforma e aquilo carrega, sem fio, sem conexão, não. Aquilo está pronto há mais de 10 anos. Eu fui ver uma reportagem que falava disso na CIS Las Vegas, na feira que tem todo começo de ano em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eles lançam as tecnologias do futuro, as tecnologias que estão tal. LED, TV de LED foi lançada lá 20 anos atrás. DVD foi lançado lá 25 anos atrás, essas coisas assim. E aí isso vai virando realidade depois. Por que não vira realidade imediatamente? Porque é caro. Só por isso. É caro produzir. A tecnologia está pronta, mas é caro produzir. Nem todo mundo vai... Hoje a gente está falando de celular R$4.000 como se fosse brincadeira, gente. R$4.000 é um dinheirão. Só que 25 anos atrás, o celular custaria 15 mil. Tá? É isso que muda. A tecnologia está pronta. Ela só vai sair para o público daqui a um tempo porque não tem como pagar. Não tem como fazer aquilo em escala produção industrial para ter 1.000 celulares. Quantas pessoas comprariam um celular de R$25.000? Até entre os ricos isso seria seleto. Tá? Então, como é que hoje isso fica, que qualquer pessoa, um cara dentro da favela, o cara tem um celular do ano e não tem comida na panela? Não é um contrassenso? Existe isso, acontece isso. Celular novo, bonito, zerado, às vezes nem é zerado, mas é novo, é um celular em bom estado, e o cara tem dificuldade de alimentação, mas ele tem um celular de R$3, R$4.000. Não é uma loucura isso? Esse tipo de coisa a gente está provocando aqui pelo lado do senso crítico e pelo lado da segurança. Vejam aqui, uma babá eletrônica hackeada. A babá eletrônica tem uma câmera, tem uma espécie de walkie-talkie, um rádiozinho, que fica com os pais. Aí eles ficam ouvindo o barulho do bebê, da criança, se for bebezinho pequeno até uma certa idade, a babá eletrônica ajuda. E aí, esse negócio, o cara conseguiu conectar... A babá eletrônica é um componente eletrônico como qualquer outro. Você vai conectar ele na internet da sua casa, no seu Wi-Fi. Aí o cara foi, quebrou a senha, entrou, tomou a babá eletrônica e começou a conversar com a criança. E ele começou a fazer amizade com a criança. Tá? E aí ele começou a ter contato com a criança, a conversar com a criança, até que os pais descobriram sem querer. Sem querer. Não foi proposital, de repente descobriram um cara falando com a criança e descobriram que o negócio era sério. É a coisa mais banal do mundo quebrar a segurança de uma babá eletrônica. É bem banal. Para quem... não precisa ser hacker, precisa ter kit hacker, que a gente chama, que é um conjunto de programas prontos na internet, você baixa Deep Web, essas coisas, e você tem tudo pronto, e clica no negócio lá e ele faz. O cara não sabe nem o que ele está fazendo. É de tão banal que é. Porque a segurança de equipamentos eletrônicos industriais, assim, que são fabricados em massa, são horríveis, são muito ruins. Você tem que tomar providências para evitar que aquilo aconteça. E as pessoas compram, instalam, botam para funcionar e vida que segue, não está nem aí. E é isso que a gente está chamando a atenção. Atentem-se, cuidado com isso. Não é para ser, gente, aquela coisa assim, de preocupação, de, nossa, alarmante e tal. É para ter atenção. É esse o intuito aqui, tá? É chamar a atenção. O carro da Tesla foi hackeado por um drone. Olha isso. Tecnologias diferentes, o carro da Tesla é a empresa lá do mesmo dono da SpaceX, que eu falei lá no slide inicial, que faz aquele negócio que você pode comprar um lugar para viajar para o espaço, ficar 2 dias no espaço e voltar, 1 dia no espaço, tal. Eles estão programando isso futuramente para Marte. E o da Tesla lá, o Elon Musk, ele é dono da Tesla e ele faz carros elétricos, só elétricos, não faz carro a combustível de nenhum tipo, fóssil, só combustível elétrico. E ele estava se preocupando com isso, porque carro elétrico está conectado à energia. Um dos tipos de ataque
em tecnologia, ataque hacker em tecnologia, é via energia. Existe um tipo de acesso à internet, por exemplo, que não pegou no Brasil, não pegou no mundo inteiro, chamava WiMAX. O WiMAX era internet por energia. Você plugava um cabo na tomada e tinha internet dentro do seu ambiente. Não precisava dos cabos da internet à parte, vinha pela energia. Isso não pegou, infelizmente, porque era uma ideia interessante por um lado e preocupante por outro, porque ia disseminar a internet para todo lugar. Se tivesse energia, teria internet. Esse seria o legal. O ruim é como é que você controla o acesso à internet. Se você pluga um cabo, ele está na internet. Você vai carregar um objeto, ele está na internet. Você ligou a televisão, ele está na internet. Tudo está na internet. Então, automaticamente, o risco é maior. Qualquer um que tem acesso à internet tem acesso ao seu equipamento dentro da sua casa. Foi por isso que não pegou, tá? Seria extremamente prejudicial, mas extremamente interessante ao mesmo tempo. Isso está em discussão, deve voltar. Alexa. A Alexa está aqui no meio, ó. Esse aqui é o desenho da Alexa, para quem não conhece. Essa é a Alexa mais atual, tá? É o assistente de voz da Amazon, que é a mesma do Prime Video e tal, que é a loja de departamento americana, gigantesca, mundial, que vende até no Brasil hoje em dia. A Alexa também consegue, os caras conseguiram hackear a Alexa, então você pode hackear a Alexa banalmente, não é nem isso aqui é elaborado, isso aqui é uma técnica hacker elaborada. O que eles fizeram? Eles conseguiram hackear a Alexa para a Alexa dar comando de voz, porque quando você fala com a Alexa, Alexa, toca uma música para mim, toca a música tal, ela vai procurando na internet e toca a música para você. É isso que ela faz. Ela é um assistente. Ô, Alexa, quero ser despertada amanhã às 7 da manhã. Ela toca o despertador para você às 7 da manhã. É isso que a Alexa faz. Ela é um assistente pessoal. Esse assistente pessoal foi hackeado. Não assim, o cara vai fazer uma sacanagem. Ele hackeou a Alexa e fala assim, acorda o cara às 2 da manhã. O que é possível. Tecnicamente, ele hackeia e te acorda às 2 da manhã. Você perdeu a sua liberdade. Você tem um aparelho que é para te ajudar, seu assistente pessoal, e o cara começa a usar ele contra você. Apaga a luz da casa, Alexa. Acende a luz da casa. Desliga a televisão. Você hackeou o aparelho e ele começa a te complicar a vida em vez de facilitar. É possível. Só que esse é o banal. Isso é tranquilo. Tranquilo. Estou exagerando, mas eu digo assim, isso é uma coisa aceitável do ponto de vista de hackeamento tecnológico, é uma coisa que já é estudada, já é feita e tal. O que esses caras fizeram? Eles hackearam a voz que dá comando para a Alexa. A Alexa começaria a se fazer mal para si, para o equipamento. Então, assim, ela poderia falar para fazer mal para... desliga a geladeira. Vai estragar todos os alimentos que estão lá dentro. Tem geladeira que tem IoT, a internet das coisas. A geladeira está ligada na internet e quando você coloca na porta, sei lá, 10 latinhas de refrigerante, quando chegar em 2 latinhas, ela dá um comando, manda para o mercado e o mercado entrega outros 10 refrigerantes para você em casa. Imaginem isso. Isso já existe. Eu não estou contando nenhuma novidade. Isso existe há pelo menos 10 anos, tá? O que eu estou falando aqui existe há 10 anos. De novo, há 5 ela está no mercado, mais ou menos. E no Brasil ainda está um pouco longe de aparecer, mas já existe isso. Tem gente fazendo isso nos Estados Unidos hoje, no Japão hoje. O cara tem uma geladeira que está ligada à internet, tem a prateleira cheia de refrigerantes, quando chega 10 refrigerantes, quando chega no 8 refrigerantes consumidos, faltam 2, ele pega, liga para o fornecedor do produto, para uma loja, para um mercado, e manda uma ordem de compra, debita do cartão de crédito automaticamente, e daqui 1 dia, 2 dias, 3 horas, o cara entrega os refrigerantes na sua casa. Isso existe. Hackear esse procedimento é uma coisa que, se está ligado à internet, começa a ser possível. No caso da Alexa, você pode fazer interligações. Ela acende a luz, ela apaga a luz, ela liga a televisão, ela liga o som, ela fecha a cortina, ela acerta a geladeira, ela manda as ordens para a geladeira. Alexa, me lembra de comprar banana e maçã e laranja, por exemplo, que está faltando. 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, 1 quilo daquilo outro. Imaginem isso, você dá a ordem para a Alexa. Se ela tiver sido programada, ela dá uma contra-ordem, ela fala assim, compre banana, laranja e maçã e entrega aqui, entrega lá na minha casa. Do cara do hacker que hackeou. Olha como é que começa a mudar. Então, a Alexa pode ser programada para receber ordens e tal, como assistente pessoal. E se você fizer essas ordens dela serem da sua Alexa, no seu cartão de crédito, na sua casa, mas entrega na sua? Já pensaram nisso? É algo nessa linha que está falando aqui na esquerda, nos comandos maliciosos para si mesmo. Ela começa a se dar comando que, na prática,
está favorecendo outra pessoa. Tesla foi hackeada, eu tinha falado disso, mas aqui esse hackeamento foi de um drone. Esse aqui foi os comandos de voz dela. O painel do carro tem aquele monte de coisa que você dá ordem de voz, como se fosse uma Alexa do carro, né? Liga tal música, põe o GPS, estou indo para não sei onde. Existem carros já fazendo isso, carro autônomo fazendo isso. Carros das telas fazem isso. Eles conseguiram quebrar esse mecanismo e falar assim, o cara falava, eu estou saindo de Alphaville e indo para Osasco. Aí ele falava assim, então, você está saindo de Alphaville, mas você vai lá para o Mato Grosso do Sul, lá para o Paraná, e inverte, vai para o lado oposto, quebraram o carro, e o carro falou que estava indo para Osasco, mas estava indo para o Paraná, para o outro lado. Imaginem isso. E o cara dentro do carro não sabe. Ele perde o controle. O carro vai para onde o cara que está fazendo o comando quer, para onde ele quer. No caso do hacker de drone, pode ser assim também, mas aqui, qual foi a diferença? Eles invadiram, na direita, nesse aqui, no tilt, nessa informação aqui, eles invadiram o carro para alterar a programação de GPS, de várias outras coisas dele. Abaixa o vidro, sobe o vidro, faz tudo. Dominar o carro, fazer tudo. Aqui, eles não fizeram isso com o notebook do lado do carro e pegaram o sinal do carro e mudaram. Eles pegaram um drone, o drone conectou no carro e eles alteraram o drone e podiam fazer o carro ir para onde eles quisessem com o drone. Acompanhar o drone, por exemplo. O carro ia acompanhar o drone. É um tipo de hackeamento diferente, mas só para mostrar que nos dois casos, o carro da Tesla teve esse problema. Por que a Tesla está sendo alvo disso? Primeiro, porque ela quer ser testada, em parte. Por outro lado, porque ela é a primeira no ramo fazendo isso largamente, aberto, assim. Estou fazendo... Eles pagam hacker para testá-los, tá? Eles pagam os caras para fazer teste e eles verem se corrigem os problemas, tá bom? Então, isso aqui é uma situação. Outra última coisa aqui, boneca hackeada. Tem boneca que é programada para dar resposta para a criança. Se a criança apertar na barriga dela, ela fala isso. Se apertar no braço da boneca, faz aquilo. Tem mensagens pré-gravadas, tem uma série de coisas. Se passar água gelada, a boneca fica com uma mancha no rosto. Se passar água quente, tira a mancha do rosto e bota outra mancha. Sabe essas coisas? É uma boneca que tem um grau de interatividade. Eles hackearam, e a boneca fala, tem várias frases prontas, conversa com a criança. Eles hackearam a boneca e botaram frases deles. Começaram a xingar a criança. Mas imagina o caso que eu falei lá da Momo, da boneca que foi... Ou da babá eletrônica. Imagina que o cara não xinga e começa a convencer a criança assim, abre a porta da frente para mim, já que seu pai e sua mãe não estão aí. Isso é possível. Simples assim é possível. Porque ele está fazendo... Ele hackeou a boneca dá confiança da criança, a criança gosta da boneca, não sabe que aquilo pode acontecer, pai e mãe não tem nem ideia disso. Ele hackeia a boneca e começa a fazer a boneca falar com a criança, ganha a amizade da criança e fala assim, abre bem a porta da frente aqui. Já pensaram nisso? Abre aqui, o tio tá chegando. Imaginem isso. Ele vai entrar pela porta da frente com a criança dentro destrancada a casa e pode acontecer uma tragédia, gente. Simples como isso pode acontecer uma tragédia. Bom, para a gente partir para o finalzinho. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica foi um caso maluco que aconteceu na eleição dos Estados Unidos para o Trump. Ele disputou com a Hillary Clinton, que era a ex-esposa do Bill Clinton, a ex-esposa do Bill Clinton, do ex-presidente Bill Clinton, que tinha tido 2 mandatos nos Estados Unidos, e a Hillary Clinton estava disputando pelo lado os Estados Unidos tem 2 partidos muito fortes, né? Democratas e republicanos. Os democratas eram o lado da Hillary e o republicano o lado do Trump, que ganhou a eleição. E aí houve ali uma série de coisas para o Trump ganhar aquela eleição. E foram descobertas anos depois, mas descobriram, porque esse tipo de coisa é difícil passar intacto, né? Uma das coisas foi que a Hillary Clinton usou, quando ela era secretária de Estado, que ela foi secretária de Estado do governo anterior, do Bush e tal, de outros caras anteriores, do próprio Obama. Do Obama, ela teve um trabalho longo com Obama. E como Obama e Bill Clinton são do mesmo partido, e aí tem entre eles lá questão de confiança e tal, então levaram... E ela fez tráfego de informação por e-mail e tal, em e-mails fora
dos servidores oficiais da Casa Branca. Ela usou o Google para isso. E ela não poderia fazer isso oficialmente. Assim, alguém que tem cargo no governo americano tem de usar uma série de recursos americanos de tecnologia para proteger a informação, porque é sigiloso, e para evitar que alguém quebre informação, contra-informação, espionagem, inteligência de espionagem, essas coisas que aparecem muito em filme e que existem, são verdades, tá? Com isso, pessoal, o que aconteceu? A Cambridge Analytica começou a fazer teste, pegar os dados do Facebook. Um professor fez isso. Eu quero contar a historinha para vocês com base nesse diagrama que vocês estão vendo aqui. A Cambridge Analytica, embora chame Cambridge, tem a ver com uma pesquisa de um professor da Universidade de Cambridge no Reino Unido, na Inglaterra. Mas Cambridge, nesse caso, é só uma coincidência. A Cambridge Analytica e a Cambridge da Universidade não tem nada a ver uma com a outra, mas acabaram se conectando por uma razão diferente. E olha aqui como é que foi. Esse professor Kogan, ele da Universidade de Cambridge, criou um quiz. Essa é a sua vida digital, é isso que está escrito aqui, tá? No Facebook. This is your digital life. Com isso, é uma daquelas pesquisinhas que eu falei que são... ela tem um objetivo diferente, sempre, gente. Aquilo não é à toa. E aí, esse quiz, as pessoas perguntavam e vinha para cá. Um monte de gente, 270 mil pessoas aceitaram responder o quiz e compartilhar os dados dele com esse professor. O professor, sabe o que fez? Compartilhou com o Facebook. E o Facebook tinha 87 milhões de usuários que tiveram os dados expostos. O que aconteceu? O professor pegou a pesquisa de 270 mil, começou a expandir isso, botou no Facebook, o Facebook espalhou isso para meio mundo. Aí ficou uma base de dados muito maior. Nos Estados Unidos pegou 80 milhões, 87 milhões de pessoas respondendo isso. E o que é que fizeram? Usaram isso. Então dá para fazer isso. Olha só que interessante. Ele pega esse dado, joga na Cambridge Analytica, e a Cambridge Analytica usa isso a favor do cara do Donald Trump. O Steve Bannon era o chefe de campanha do Donald Trump. E começa a falar assim, se o cara responder assim, ele está favorável a gente. Se o cara não responder assim, eu vou começar a dar algumas informações sobre o concorrente, que era a Hillary Clinton, mentindo sobre ela. Falar umas mentiras, para ele virar meu eleitor e não dela, para ele desistir dela. Manipulado. Completamente manipulado. E começou a dar um monte de informação e começou a desviar os votos para o Trump. Porque começou a mostrar que a Hillary Clinton era desonesta nisso, era desonesta naquilo, não fazia isso, não fazia aquilo. E aí vem o público que confia em informação de Facebook. E o Trump ganhou a eleição, gente. Você já sabe o fim da história. Ele perdeu agora porque foi descoberto esse monte de coisa, porque o pessoal começou a entender que o negócio era sério, mesmo assim um monte de gente votou nele, tá? Então, foi um fim assim, catastrófico para uma coisa que não devia ter tido esse tipo de fim, mas teve. A campanha do Trump contratou essa consultoria e ganhou. Muito se atribui a vitória do Trump com a Hillary Clinton por causa da Cambridge Analytica manipulando os dados, assim como, baseado em dados do Facebook, um monte de coisa, reuniu tudo e reorganizou a forma como as pessoas viam as informações e direcionou as pessoas para desistirem da Hillary e votarem no Clinton, com mentiras, com fake news, com falsas notícias e com manipulação de dados, de informação, de dados de pesquisa. Foram manipulando tudo com base nisso. Então quer dizer... Olha o joguinho. Então quer dizer que você prefere, sei lá, você não gosta de aborto, você é contra o aborto. Então a Hillary Clinton gosta de aborto, viu? Ela defende aborto, ela faz isso. Foi essa a linha, tá? Só para vocês entenderem o exemplo. Então quer dizer que você não gosta de aborto. Então eu vou pegar tudo da Hillary Clinton que fala sobre aborto para te mostrar que você não deve votar nela porque ela defende aborto. Então fala. Aí, o que mais você quer? Isso é uma informação real. Só que fica exponencialmente exagerado porque você começa a bombardear a pessoa só com as informações negativas do outro candidato. E às vezes nem é verdade. Às vezes é. Às vezes não é. Não tinha informações, por exemplo, nesse caso do aborto, não tinha informações da Hillary Clinton defendendo o aborto abertamente. Ela não falava contra nem a favor. O que eles falavam? Como ela nos posicionava, pegaram isso e malharam. E aí usaram isso. É um exemplo dos vários que aconteceram
em relação a isso. Wagner, como é que a gente está de tempo? Cara, por favor, para me ajudar. Faltam 19? Faltam 11, tá bom? Então, estamos chegando no final, de fato. Aqui, pessoal, tem uma brincadeira. É muito comum que os homens não sabem data de início de namoro, de casamento, essas coisas, e isso viraria supostamente uma senha perfeita na era da internet. Falando de algumas coisas aqui para a gente caminhar para o final mesmo, de contramedidas, tá, pessoal? Eu tinha feito essas contramedidas lá atrás, eu recuperei senha, porque senha é uma das coisas mais necessárias para usar, porque tudo tem senha. E aí, além de número, símbolo, eu dei uns exemplos lá com o hino nacional brasileiro, o Viram do Ipiranga, eu peguei ele e transformei numa senha, como exemplo, eu acho que pode ter sido interessante, mas uma coisa que é taxativa, assim, em termos de internet, que as pessoas continuam fazendo até hoje, senha sequencial. O que é senha sequencial? 1, 2, 3, 4. 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7. É a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, gente. QWERTY, no teclado, você pega o teclado QWERTY, o cara bate aqui as 4, 5, 6 primeiras letras do teclado e vira a senha do cara. 1, 2, 3, senha, a palavra senha como senha. Gente, ou em inglês, password, a palavra senha em inglês é password, o cara bota a senha dele é senha, ou é password. Essas coisas, pelo amor de Deus, né? Essas coisas... procurem combinar número, letra, número, símbolo, tal, maiúscula, minúscula, tal, porque é uma forma extremamente simples. Se você usar o exemplo que eu usei lá atrás, na outra conversa que tem lá, explicando como fazer uma senha, é simples, eficiente, funciona e você guarda a senha. Você vai gravar. Você não precisa anotar em lugar nenhum, porque ele está associado a uma coisa que você conhece, que você sabe, e que ela só serve de referência para você. A senha não é o nome do seu filho. Não é o nome da sua mãe, do seu pai, não é a data de nascimento do seu filho. Mas ela é o ponto de partida para você fazer uma boa senha. Criando letra, trocando letra, coluna, e funciona. Censura. Aqui a censura, eu acabei falando agora há pouco, nas séries, nas coisas, tudo tem censura, gente. Filme e tal, música tem censura. Não é qualquer música. Vocês estão achando que a música... O pessoal fica falando que... muito comum no Rio de Janeiro funk, né? Aqueles... batidões de pancadas de favela e tal. Pense no seguinte, uma pessoa que vai num baile funk e que começa a fazer as músicas deles, que defendem arma ou sexo livre, como é que vocês pensam isso? Como é que você imagina? Qual é o efeito disso numa família? Né? Aqui tem uma questão de censura, inclusive, sobre... Primeiro que muita gente não considera que é música, né? Mas não vou nem entrar nesse particular, né? Funk não é música, não vou nem entrar nisso. Tá? Pegando a letra do que está sendo dito ali, muitos deles defendem assalto, defendem roubo, defendem uso de arma de fogo, intimidar polícia e poderes constituídos e tal. Como é que a gente está lidando com isso? Né? Aqui tem um uso, a censura aqui, pensem que o programa fala que é adequado para uma criança, um adolescente de 12, 14, 16 anos, e muitas vezes os próprios pais não consideram aquilo. Não ligam para aquilo. E a criança está tendo acesso a algumas informações que podem levar algumas coisas, né, fora de uma ideia que ele consideraria razoável para ser a educação da criança. Tá? Rastreabilidade. Identificar a localização segura. Cuidado com isso. Eu falei de localização antes, lá na semana passada, e aqui eu estou falando de um jeito diferente. Você falar que entrou e saiu de um lugar. Lá a gente está falando assim, o Google está te acompanhando. Aqui a gente está falando assim, lá eu falei, está indo viajar, bota a passagem exposta. Aqui eu estou falando assim, entrou no café, no Franz Café, saiu do Franz Café. Fez check-in na pizzaria não sei das quantas, saiu da pizzaria não sei das quantas. Gente, para quê? Você está dando a sua pista da sua vida inteira e está achando que está seguro. O cara agora sabe que ele pode ir na sua casa fazer o cara pode, um malfeitor pode ir lá, porque você está fora de casa, você está falando que entrou não sei onde, saiu não sei onde, ele está acompanhando a sua vida. Entrou no táxi, chegou no aeroporto, check-in no aeroporto. Aí, sabe, você está dando a sua vida inteira, cuidado com isso. Consultar dados vazados, isso aqui é um grande ponto, eu vou deixar ele por último para continuar. Vamos aqui para baixo, conferindo informação. Gente, toma cuidado. Tem o deepfake foi falado lá no primeiro e aqui. Eu não explorei deepfake, mas
Vocês imaginam, se eu posso pegar o rosto do Lula e botar com a palavra do Bolsonaro, o rosto do Bolsonaro e botar com as palavras do Lula, você só vai saber por causa do sotaque, o jeito de falar que um e o outro tem. Mas você consegue fazer eles falarem rigorosamente do jeito que eles falam uma coisa que eles nunca falaram, nenhum dos dois. Isso é deepfake. Cuidado com isso. E assim como existe isso, existe um monte de informação que as pessoas ficam, olha Facebook, olha Instagram, olha não sei o que lá, e encaminha como se fosse verdade. Compartilhem em WhatsApp, em Telegram, em tudo quanto é grupo. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Existem sites para isso, eu vou passar para o Wagner uma lista de sites para verificar, uma lista de filmes que falam sobre internet, sobre seriados de internet e tal. Não vai dar tempo da gente fazer aqui, nós estamos caminhando para o finzinho, mas eu vou compartilhar com o Wagner, eu vou talvez até passe e mostre para vocês, mas não vou explicar, para vocês terem a possibilidade de escolher filmes, séries relacionadas à tecnologia, relacionadas à segurança. Eu vou mostrar para vocês, vou encaminhar para vocês essa lista. Assistente eletrônico, nós falamos, né? Abre cortina, abre som, liga a TV, desliga a TV, liga o som. Isso aqui pode ser hackeado, cuidado com isso. Não bota senha fraca nisso, senão alguém quebra. Internet das coisas, falei também. Refrigerador, aspirador, tem aspirador que você fala assim, ligar o aspirador entre 2 da tarde e 4 da tarde. O aspirador sai na sua casa sozinho, aqueles aspirador robô, sabe? Rodando, limpando tudo, tal, quando dá 16 horas ele desliga. Por quê? Porque você falou para ele começar às 14 e desligar às 16. A IoT faz isso. Só que você pode hackear esse cara. E se eu usar esse negócio para ouvir uma conversa sua na sua casa? Já pensou nisso? Eu conecto com a Alexa, e a Alexa tem audição, ela grava e ela fala, e eu pego o aspirador, conecto na Alexa e começo a gravar a sua casa. Isso é possível. Tecnicamente isso é possível. Tá? Monitoramento de uso. Quanto tempo seu filho está na internet? Com quem ele está? Que hora inicia? Não é só a duração, até ele fica só 3 horas por dia na internet. É como se fosse a televisão dele, tá bom? Que hora ele começou, que hora ele terminou, com quem ele estava? O que ele estava fazendo? Você tem essa noção? Seu filho pequeno, seu filho adolescente, como é que você está essa monitoração em relação a com quem ele fala, com quem ele tem contato, quanto tempo ele gastou numa rede social ou não? E para terminar, voltando ali em cima, existe um negócio que é de consulta de vazamento de dados. Isso existe aos montes. Só que isso é uma balela e pode ser uma forma de roubar seus dados. Coloque aqui o número do seu cartão e a validade do seu cartão, eu expliquei isso na última vez, e o seu nome, para eu ver se o seu cartão foi vazado. Você está vazando o cartão naquela hora. Você está dizendo para o cara os seus dados, você está mandando para o cara os seus dados, ele está falando com a ideia de você colocar o dado do seu cartão para consultar. Não existe isso, gente. Não existe consulta se vazou seu cartão. Não existe isso, pelo amor de Deus. Não caia nessa. O cara botou lá, quando você coloca o número do seu cartão, o vencimento do seu cartão, os códigos de verificação do seu cartão, o seu nome, você está dando dado para o bandido comprar no seu nome. É isso que você está fazendo. Coloca aqui seu e-mail, sua senha, para eu ver se foi vazado. Você está dando seu e-mail, sua senha para o bandido. Tá bom? Cuidado com isso. Então, esses dados aqui, telefone, me dá o seu telefone. Você está dando telefone? Me dá a sua chave para eu ver se a chave do seu WhatsApp foi vazada. Ele está pegando o seu código e vai se passar por você. E vai fazer aquele golpe do Pix que, mãe, manda dinheiro para mim aqui. Fulano, eu estou sem dinheiro aqui, me empresta dinheiro. Começa a usar seu WhatsApp para pedir dinheiro para os outros. Tudo bem? Então, para a gente fechar aqui, o poder de influência da internet, de tudo que ela traz sobre você. Vejam aqui 4 sketches aqui, né? Vou dar um tempinho, considerando que as pessoas vão ler isso, cada um deles, façam aqui, tem um negócio aqui da redação de Enem, depois do garotinho, isso aqui é bem interessante, depois de um casal, conversando aqui, não sei se um casal entre eles ou não, mas um homem ou uma mulher, e depois uma pesquisa do cara que leva todas as coisas aqui relacionadas à internet, a influência que a internet tem na vida da gente. Gente, chegamos ao final. Wagner, temos um minuto para eu mostrar pelo menos Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, a lista que eu tinha falado, dos filmes, né? Rapidamente, eu vou mandar isso aqui para o Wagner, tá? E vocês olham depois, mas só para navegar e vocês verem do que se trata. Aqui tem uma lista, eu vou terminar essa lista, ela não está pronta, por isso que ela não estava aqui, mas rapidamente. Listas de filmes sobre segurança e privacidade e listas de filmes sobre tecnologia.
tudo que está verdinho eu já vi, tudo que está cinza está na minha lista para ler em algum momento, eu quero ver, assistir, e os estrelinhas são coisas assim, gaste um tempo nisso, vale a pena, tá? Sejam antigos, sejam novos. Aqui, eu vou corrigir essa lista da direita, eu vou revisar ela, porque ela está distribuída de outra forma, e aqui na esquerda, a mesma coisa. Só que aqui já são filmes de temática de engenharia social e comportamento. Como é que você engana um cara para ele fazer o que você quer? Que é muito tipicamente usado nos phishings e nos ransomwares, que eu falei hoje mesmo aqui com vocês. Tá? Aqui, séries na mesma linha, tecnologia ou série de engenharia social e comportamento. Como é que você convence o cara a fazer tal? Também tem as estrelinhas aqui de algumas bem interessantes para gastar energia, tempo, e tecnologia a mesma coisa. E por último, pessoal, para a gente fechar de vez, que vocês podem entrar lá e ver o que os caras estão falando por aí, notícia maluca tal. Se não tiver lá, você manda para eles, eles vão pesquisar para ver se é verdade ou não e vão desfazer aquele mal entendido. E farsas e boatos. Depois, antifraude. Tem um negócio, tem um boleto. Agora estão falando que se eu fizer assim, assim, assado no cartão de crédito, eu ganho desconto de não sei o que lá. Isso deve ser golpe. A Febraban tem um site voltado para esse tipo de coisa. O UOL Confere e o UOL Lupa são 2 sites do UOL que ajudam a conferir as informações. O fulano falou que era isso, isso e isso. E agora estão... Você viu aí que se você mandar, não sei... Tem coisa que fala assim, você entra no site e dá não sei quantos cliques e o cara te dá um prêmio, te paga por isso, não sei o que lá. Sabe algumas conversas assim? Isso até existe em algum grau, mas não é banal desse jeito. O UOL Confere e o Lupa fazem isso. Fato ou Fake é um portal da Globo que ajuda a resolver a questão de notícias, ver se a notícia é falsa, se não é, assim como o Lupa do UOL e o UOL Confere é do mesmo tipo, e Conselho Nacional de Justiça e Justiça Eleitoral muito fortes por causa da época de eleição, que nós estamos agora, já fizemos o primeiro turno, estamos indo para o segundo, mas especificamente é importante ter em mente que eles têm sites falando de fato ou boato, o candidato tal falou que prometeu que não sei o que lá, não sei o que lá. Tanto o UOL Confere, quanto o Fato ou Fake, quanto o Lupa conferem isso, e algumas informações mais específicas. Vote, teve uma coisa agora que aconteceu recentemente. Se você aperta o número, você tem que esperar confirmar, vai aparecer confira. Depois do confira é que você confirma. Mentira. Não existe isso na urna eletrônica. Isso está explicado na Justiça Eleitoral. Tá? É isso, pessoal. Essa listinha aqui eu vou mandar para o Wagner e distribuir para vocês, mas era para fechar o nosso tempo aqui. Muito obrigado a todo mundo. Agradeço de verdade. Obrigadão.